Fala, professor. Fala, César. Boa Boa noite. Tudo bem? noite, tudo bem? Tudo Beleza, certo. Vamos começar mais uma resenha, né? Semana vamos lá. já teve algumas mudanças, né? E a gente vai um tema aqui bem interessante aqui, né? Que é a distância entre a intenção e o gesto. Começar como de praxe aqui, né? Falar primeiro sobre Estados Unidos. Como que estão as coisas por lá? Vamos lá. Bom, a notícia mais importante aí dessa última semana nos Estados Unidos, como foi na semana passada, continua sendo as primárias lá do Partido Republicano, né? O governador da Flórida desistiu de participar, né? Ele abdicou de participar das primárias. Então agora estão concorrendo apenas o Trump e a Nikki Haley. E ontem a gente teve as primárias no estado de New Hampshire e o Trump levou de novo, né? Assim, a Nikki Haley tinha alguma esperança de ganhar lá, porque lá essas primárias são, né, os eleitores cadastrados votam. Lá tem uma característica específica que eles têm muitos votantes independentes, né, que podem votar em um ou em outro, né? E os republicanos mesmo de carteirinha votaram todos no Trump. E a Nikki Haley esperava que ela pudesse ganhar por conta de levar um pouquinho de republicano e mais um pouco, e todos, né, ou praticamente todos os independentes. Não foi isso que aconteceu, ela acabou ficando em segundo de novo. É a primeira vez que um pré-candidato, né, republicano ganha em Iowa e New Hampshire desde 1976 nas primárias, né? Então, como a gente vem dizendo aqui, está tudo conspirando mesmo para que seja o Trump o novo candidato do republicano para concorrer lá para a presidência dos Estados Unidos. Tem um outro ponto, é que a Nikki Haley disse que não vai desistir, ela está aguardando aí a chegada do começo de março, quando eles vão fazer a primária em 15 estados, né? Então vai ser um resumo muito melhor e ela quer se segurar até essa data aí, ainda disputar, né? Ela tem batido forte do Trump, ela se diz a única candidata republicana que pode realmente ganhar do Biden. Ela busca ali, ela tem uma pendência mais ali de ser republicana, mas mais para o centro ali, né? O Trump conversa bem com o pessoal republicano puro e com a ala até mais extrema do Partido Republicano. Ele tem mais proximidade, né, com esse pessoal e eles estão apoiando muito forte o Trump por lá. Mas é Ela isso que, e inclusive, falou que os Estados Unidos não merece mais 4 anos de Trump, né? Então ela vem bem forte ali na briga com ele. Seria até estranho ela desistir e se unir, né, a ele de qualquer forma. Então, a briga segue ali, né? Não acabou ainda a briga. O não, Trump vai ter que apanhar bastante até conseguir ser de fato o é. candidato republicano. E a gente já comentou aqui semana passada também, ainda tem ações correndo contra o Trump por causa daquela invasão no Capitólio. Tem uma questão também que ele levou alguns documentos secretos para a casa dele lá num condomínio. E também tem, né, assim, as coisas que podem acontecer na vida da gente, e tal, mas ao que tudo indica, me parece que ele está mais ou menos encaminhado aí para, né, se nada de extraordinário acontecer, né, o famoso cisne negro, me parece que está mais ou menos encaminhado. O Biden, por outro lado, também ganhou em New Hampshire, né? Ele tem um outro concorrente lá que eu, infelizmente, esqueci o nome agora, mas o Biden ganhou também e está para ser também, muito provavelmente, ser indicado para ser o candidato democrata para a presidência na disputa desse ano. É, Saindo um pouquinho de política, né, que tem influência na economia, mas vamos falar de economia mesmo. A Bolsa Americana está no all-time high, cara, está no seu ponto máximo histórico, né? Puxado Temporada de muito, balança. tempo, é Balanço está puxado, subindo. é puxado muito pelo setor de tecnologia, né? O Netflix, que é né, bem famoso, soltou ontem o balanço, ficou 10% acima do que era esperado, então foi muito bem também. Então, essas ações de tecnologia aí do campo, né, de AI, de tecnologia de nuvem, principalmente, também estão tendo excelentes resultados, estão puxando a Bolsa dos Estados Unidos para cima. Né? Além disso, a gente vai ter amanhã, né, o PCE, que é o índice inflacionário lá dos Estados Unidos. Então a gente não vai conseguir falar aqui, mas na semana que vem a gente discorre um pouquinho. E saiu também o PMI, que é um índice também que a gente gosta de acompanhar, que é o dos gerentes de compra, né?
é uma entrevista com os gerentes de compra de grandes empresas americanas e, num resumo bem resumido, se esse índice sai acima de 50, quer dizer que pode haver expansão, e se ele sai abaixo de 50, pode ser uma leve contração ali nas compras dos gerentes, né? O PMI veio abaixo de 50, mas bem próximo de 50, veio até acima da expectativa, né? O que é uma notícia, vamos lá, de novo, boa para a economia, porque eles vão expandir, mas ruim para o que o Fed deles quer fazer, que é dar uma contraída na economia para puxar a inflação um pouquinho para baixo, né? Eu acho que a gente vai continuar acompanhando, né? Vamos ver como vai vir a inflação. É importante, né? Se a inflação vier abaixo da expectativa ou vier até em linha da expectativa ali, já é uma boa notícia, principalmente para o Fed, né? Que não quer mais aumentar a taxa de juros e vai esperar aí até o meio do ano para começar a cortar, pelo menos. Esse índice seria interessante porque ele antecipa qual que é o nível de atividade econômica. Então, como ele pega as maiores empresas, não só americanas, né, isso pode ser aplicado em outros países, mas ele pega os principais intenções de compra. Então, já consegue saber se as empresas vão gastar, vão investir esse ano. E aí, com isso, eles já conseguem antecipar se vai ter atividade econômica expansiva ou contracionista, né? Então, isso é bem interessante. E a temporada de balanço começou agora, está só começando, né? Então, tem Sim, muita coisa ainda pela frente. Então, a Netflix que deu a largada aí, os bancos também geralmente são alguns dos primeiros. Mas a Netflix veio com resultados realmente surpreendentes, né? Teve algumas mudanças, né? Principalmente que a gente já vem acompanhando, mas o reflexo está começando a surtir agora, né? Que é aquela questão do compartilhamento de acessos. Isso já foi uma grande virada ali para eles. E eles também anunciaram que vão começar a transmitir alguns outros eventos esportivos ao vivo, né? Então, certo. começando agora ali pelo WWE, que é aquela luta livre, tem que ver quem gosta ali, né? Meio fake, é uma coisa meio artística, mas a gente não tem esse costume aqui no Brasil, mas isso lá nos Estados Unidos é gigantesco, tem uma audiência enorme. Então também pode ser que a Netflix ele comece agora a ter algumas receitas ali não previstas que não tinha anteriormente, né? Então vamos acompanhar também que agora vai ter bastante balanço. E saindo um pouco dos Estados Unidos, como que está lá na China, né? Falando sobre taxa de juros lá, o governo começou a colocar as manguinhas aí de fora, começou a agir bem forte na economia, né? Apesar do Banco Central Chinês ter mantido a taxa de juros lá na China, né, em um ano ficou em 3,45, e a taxa longa de 5 anos mais ou menos 4,20, né, a decisão foi manter a taxa nesse nível, né, pode ter sido um pouquinho de surpresa desde que o Partido Comunista tomou ali a presidência do Banco Central, e podia se imaginar que eles iam fazer um corte ou algo do gênero, mas mantiveram a taxa no mesmo nível. Mas o governo anunciou duas medidas importantes, né? Uma é um pacote de 270 bilhões de dólares para fazer uma estabilização na bolsa, né? Então, o que eles fariam? Um, eles retomariam os lucros das empresas chinesas, né, que têm um braço estatal no exterior, para dentro da China, e usariam esse valor para colocar na bolsa de valores. O que significa? Eles iam começar a comprar ação para segurar ali o preço da bolsa, que está desabando, principalmente as empresas de construção, né? Eu não sei até que ponto isso é efetivo, né? Mas de alguma forma é um incentivo para a pessoa também que está com dinheiro muito guardado ali, voltar a colocar ele na bolsa ali e fazer, né? Dar uma imagem, uma percepção ali que as coisas não estão caindo tanto, não estão tão mal e tal. E em segundo lugar, o governo chinês decidiu fazer um corte do compulsório dos bancos, né? Olha que coisa bonita de falar e que ninguém entende nada. Então, o que é? Aqui no Brasil a gente também tem um compulsório, né? O que é? É um percentual de caixa dos bancos que tem que ficar dentro do Banco Central, ou seja, os bancos não podem contar com aquilo como se estivesse no caixa para fins de empréstimo, né? Base de empréstimo, mas vamos simplificar para empréstimo e tal. Então, o Banco Central fala o seguinte, pô, dos depósitos que você tem aí, 20% tem que ficar aqui no Banco Central, numa conta corrente sua, né, banco? O Banco do Brasil tem uma conta lá, o Itaú, o Bradesco, enfim, todo mundo, e 20% dos depósitos tem que ficar ali. Se o Banco Central resolve subir o compulsório, quer dizer, ele está tirando o dinheiro da economia, né? Uma outra forma de fazer política monetária que não envolve compra e venda de títulos, né? Que é o mais comum, né? Que é o open market. A China então um, determinou que
haverá um corte em fevereiro de 0,5%, ou seja, vai abaixar o compulsório, colocando mais dinheiro no caixa dos bancos para eles poderem emprestar. Deve ser uma medida que vai ter uma continuidade no tempo, né? Assim, a previsão é que tenha isso em fevereiro, depois em março, depois em abril, que é começar a liberar aos poucos o dinheiro dos próprios bancos que está no Banco Central Chinês, para não precisar mexer na taxa de juros, não se complicar ali com questão de dívida e tal. É um dinheiro que está represado e que pode ajudar ali a começar uma recuperação, ou então parar de sangrar um pouquinho ali a produção na China. Isso é uma coisa interessante, porque tem uma coisa chamada efeito multiplicador de crédito. Então, o banco, quando ele emite um título para você investir, ele pega esse dinheiro e ele vai emprestar para alguém. Quando ele empresta para alguém, esse dinheiro está voltando para a economia, né? Quem toma um empréstimo não guarda, não investe. Ele está colocando na economia de novo. Então, quando ele coloca na economia, esse dinheiro vai voltar para o banco. Talvez não seja para o mesmo banco, mas vai voltar para o sistema financeiro. E aí, então ele volta para o banco pega empréstimo de novo, a empresa gasta, as pessoas pegam o dinheiro, coloca de novo no banco. Então ele começa a fazer esse giro, e esse giro vai fazendo com que cada vez tenha mais circulação de um dinheiro que na verdade não existe. Ele é crédito, então aumenta muito o crédito. Então esse compulsório ele serve para poder controlar esse nível de liquidez, né, de excesso de dinheiro na economia, e aí com isso ele controla a inflação. Muito bem colocado ali pelo César, que você não precisa modificar a taxa de juros para isso. Isso é uma coisa, inclusive, que a gente poderia utilizar mais aqui no Brasil, Sim, né? E a gente acaba não vendo. Ele tem um efeito, né? Apesar de eu ter explicado dessa forma, ele não é uma coisa que você faz e ele muda da noite para o dia. Ele é uma coisa um exato. pouco mais de longo prazo. Então você faz agora, por isso que o governo da China vai fazer agora e vai parar logo em seguida, que é para deixar esse dinheiro maturar ali e o efeito acontecer na economia. O efeito da mudança dos juros, ele é muito mais rápido na economia do que o compulsório. Mas China então vindo com tudo, gastando bastante dinheiro ali com ações também, né? Então isso está segurando falsamente o desempenho ali da bolsa, está segurando o nível de preço. Um artifício, né? Mas vamos ver até quando que vai fazer isso. E, novamente, estamos falando ali, falamos de Estados Unidos e China, os dois principais países ali da economia, as principais economias do mundo. Isso afeta diretamente aqui, não só o Brasil, mas todo o mundo. Então, muito importante a gente acompanhar os movimentos desses dois gigantes. E a gente tinha falado na semana passada que a Europa vinha mal. O que está acontecendo lá na Europa? Tá melhorando? Qual que é a expectativa para lá? Então, se a gente fizesse um programa aqui, uma resenha de mercado só sobre a Europa, ela não poderia ser semanal, né? Porque as coisas lá acontecem muito devagar, né? A gente vai ter amanhã a reunião do Banco Central para definição de taxa de juros, devem manter de novo a taxa de juros, com previsão de cair só a partir de junho também. E também foi divulgado o PMI, né, o índice de compra da intenção de compra dos gerentes, e ele também veio abaixo de 50, né? Então a Europa ela é um ativo que tem menos volatilidade, é a poupança do mundo, né? Assim, muda muito pouco, para as coisas acontecerem demora e tal. E não que seja ruim, né? Talvez isso devesse ser assim em todos os países para a gente não ter que ficar toda semana ver o que mudou para cima, foi para baixo, para cima, para baixo. Mas a Europa tá nesse nível. Eles estão esperando ainda o resultado da inflação para né, coordenarem os dados ali e veem se realmente a partir de junho eles podem começar a cortar a taxa, que também nem teve que subir tanto assim, porque a inflação lá não foi tão alta. Né? A Europa já não é mais uma zona de economia tão dinâmica, né, quanto a Ásia quanto os Estados Unidos mas ainda representa um percentual gigante do PIB, de países com IDH muito alto, e ali ainda tem muito dinheiro, muito crédito, eles fazem muito investimento no resto do mundo, mas como eu disse, o ritmo, né, de mudança lá tem sido bem lento. Com certeza. E olhando aqui para a América do Sul, a gente vê a Argentina que começou a ter alguns problemas, né? Não sei se o ônibus tá quase caindo aí, tá quase batendo, né? Quando o ônibus. Não. A gente fala que quando uma empresa está muito mal, está lá no buraco, e aí eles fazem uma troca de diretoria, uma troca de presidência, mudam a estratégia, a gente chama de turnaround, né?
é uma estratégia de fazer um turnaround. Está indo para o buraco, de repente faz um turnaround e começa a subir. Tem vários cases de sucesso aqui na Bolsa do Brasil, no resto do mundo também, de turnaround de empresas. Agora a gente vai ver se a gente consegue ver pela primeira vez na história um turnaround de um país, né? Porque a Argentina estava indo para o buraco. A gente colocou aqui na pauta da resenha justamente por isso, né? Porque vai ser um desafio enorme. É, essa guinada vai demorar, né? Não vai ser igual de uma empresa que tem agilidade ali para trocar as coisas, trocar a cultura da empresa e tal. Mas a gente torce, né, para que alguma coisa saia de boa ali da Lei Ônibus, do Milei e tal. Já tem algumas notícias boas, né? A inflação desacelerou pela quinta semana seguida na Argentina. Lembrando, desacelerar é subir a taxas menores do que no período anterior, né? Não quer dizer que a inflação está caindo. caindo, ela só está subindo menos, né? O que já é excepcional para um país que vinha de 200% de inflação, né, no ano. A outra coisa é que eles começaram a acumular um pouquinho de dólares ali, né? De negativo, eles já estão começando a acumular um pouco mais. E o Bank of America já fez uma previsão para a Argentina em 2024 que pode ser que tenha superávit de dólares. Olha aí. A gente, né, conversou aqui sobre isso na semana passada, né? E a gente debate muito isso. A Argentina tem uma inflação gigante, a taxa de juros é menor do que a taxa de inflação, ou seja, eles ainda têm uma taxa de juros real negativa. E isso assusta um pouco os investidores, né? Assim, o FMI chegou a sugerir para o Milei ali, para a Argentina, subir a taxa de juros acima da inflação para ficar com uma taxa de juros real positiva, para ver se conseguia atrair mais dólares e tal, mas o Milei a princípio vetou, falou, não, isso aí, calma, né? Aqui já tem coisa demais acontecendo, vamos devagarzinho, a gente vai conseguir retomar a credibilidade e a confiança dos investidores aos poucos dessa forma e tal. Eu acho uma história super interessante de acompanhar, por mais que as pessoas sejam contra ou a favor e tal, de um visto pela lente de um economista, é uma história sensacional para ser acompanhada e a gente vai continuar acompanhando aqui com certeza. Eu fiz a brincadeira aqui do ônibus, né, por conta dessa lei, porque a Argentina ela é um país que tem muitos benefícios para a população, né? Então, Sim, ela cede demais em várias coisas, então tem, esses benefícios para você retirar e fazer com que o governo pare de gastar um pouco e melhore essa questão econômica, ele gera muito incômodo, né? Então, para acontecer esse turnaround, ele tem que vir com choques. E esse choque ele acaba sendo desconfortável. Então, a gente tem visto muito protesto, greve geral tá surgindo por lá. Teve ainda uma disparada do dólar, né? Então, do dólar paralelo. Então, ainda está acontecendo muita coisa. Mas, assim, a situação da Argentina chegou num nível muito complexo, muito difícil de ser revertido. E só vai reverter se realmente acontecer alguma coisa muito drástica. Então, teve já algumas pessoas que estavam questionando a velocidade de tanta mudança, né? Mas também, se ficar mexendo só um pouquinho, nunca é resolver. O máximo que ia fazer era postergar um pouquinho mais. Só que a situação deles, nossos irmãos, não é tão fácil assim, não tem tanto tempo assim para ficar, para tentar resolver. Tem que ser uma coisa mais rápida, por isso que está acontecendo tudo isso tão rápido. Mas, agora puxando aqui um pouquinho pro lado, né? Como é que tá o nosso Brasilzão aí, César? vamos lá, professor. Cruzando a fronteira aí da Argentina para o Brasil. Ah, só uma coisa, semana que vem. Está sendo votada agora a lei ônibus, né? Eles estão vetando alguns artigos e tal, está sendo votado. Semana que vem a gente comenta o que saiu. Então, agora, cruzando a fronteira aqui para o Brasil, bom, as notícias aqui no nosso mercado não estão boas, né? A gente começou 2024 com a bolsa devolvendo muito dos ganhos que teve no final do ano passado, né? O Ibovespa está negativo há 3 semanas já, e o principal indicador que a gente gosta de acompanhar aqui da Bolsa, que é o fluxo estrangeiro, virou, né? A gente terminou 2023 com um fluxo muito bom estrangeiro, ele bateu no final de dezembro, bateu o recorde do ano, quase 50 bilhões de entrada, e agora a gente está negativo em 4 bilhões no mês de janeiro, né? Então, a gente vê que tem uma correlação boa ali entre esse fluxo e o preço, né, do Bovespa, né? As ações estão caindo bastante, né? A Vale voltou muito por questões próprias e tal, e, e no ano de... no ano não. E
além disso, né, a nossa curva de juros longa voltou a subir um pouquinho, né? Ela aumentou a inclinação que a gente fala. É, os vértices mais curtos se mantiveram mais ou menos estáveis e os mais longos voltaram a subir. Isso indica um pouquinho ali de aumento de risco para a emissão de títulos, de alguma questão ali do mercado achando que pode acontecer alguma coisa no futuro e tal. E por incrível que pareça, o dólar também está em queda, né? Isso deve ser um reflexo lá da nossa balança comercial, que vem sim muito bem ainda, e está compensando a entrada de dólares, né, com a saída de dólares de portfólio, né, que a gente chama, que vem para a bolsa aqui. Eu já vou emendar num assunto aqui interessante que apareceu na semana passada já. O Lula ele fez uma mudança importante. Houve bem aí pessoal que tem previdência, né? É bom dar uma olhada nisso, porque ele fez uma alteração na questão da tributação, do tipo de tributação que vai incidir sobre a sua previdência, né? Geralmente, quando a gente faz a previdência, a gente já tem que escolher ali se ela vai ser regressiva ou progressiva, e isso pode influenciar demais a sua rentabilidade quando você for ou tiver que resgatar a previdência. O Lula fez a mudança que ele sancionou foi você vai escolher Regime tributário. o tipo de regime tributário no momento do resgate. Então você vai chegar no banco e falar, preciso resgatar minha previdência, eu quero resgatar minha previdência. Aí o gerente ou o seu assessor vai falar, então qual regime tributário você quer? Ele vai fazer a comparação lá e você vai ver qual que vai ter mais cobrança de imposto. Obviamente você escolhe a outra, a não ser que você seja altruísta, queira dar dinheiro para o governo, que geralmente não é o caso. Mas aí você vai poder escolher no momento do resgate, e essa foi uma mudança excelente, porque a gente sabe que, olha, das previdências que a gente pega aqui, que a gente não fez, eu acho que umas 80% foram mal vendidas, né? Foram mal explicadas. A pessoa que fez não sabe exatamente o que fez, não sabe qual vai ser os benefícios que ela vai ter, e muito menos entende de regime tributário, né? Assim, são questões bem complexas. Quando a gente conversa de previdência com o cliente, geralmente é uma reunião longa, de muita explicação, às vezes até tem que ser até duas, né? Uma a gente passa o básico, depois na segunda que a gente entra mesmo nos detalhes ali. Mas é uma mudança boa, para quem tem previdência, vai ajudar demais. Quando você faz isso dentro de uma assessoria que não fez isso da forma adequada, existem dois tipos de regime, que é o regime progressivo, que ele também é chamado de compensável, e tem um regime que que é o mais comum que a gente acaba vendo para quando a gente olha para investimento, né? Que é uma tabela que ele chama de regressivo, ele vai descendo, só que ele é chamado também de definitivo. Então, quando você faz nesse formato, que geralmente ele acaba sendo mais interessante, a tabela regressiva, ela faz com que você não possa trocar. Então, você tomar essa decisão, tem que carregar isso para o resto do plano. Agora, quando você faz na outra, naquela que é a progressiva compensável, você consegue alterar se você desejar. Só que ele zera o prazo. Ele tem um grande problema. Você tem que tomar essa decisão rápida. Como o gerente ele não tem, às vezes não sabe explicar, ou a pessoa não tomou uma decisão ainda, ele vende ele induz o cliente, né, o investidor, a fazer isso numa tabela progressiva, que geralmente, se ele está fazendo isso para fins de investimento, vai deixar isso para o longo prazo, geralmente isso é ruim para ele. Então, também, se você não tem uma noção direito como que está a sua previdência, se você não sabe exatamente como que ela foi feita, fala aqui com a gente também, que a gente consegue te dar uma orientação para ver se você está alocado em bons fundos, se a sua alocação ela faz sentido para você, está dentro da sua estratégia, e como que a gente pode ajustar ela para atender às suas necessidades. Certo, César? Certo. E sobre o nosso querido BNDES, tem uma bomba aí, né? A gente teve uma mudança muito grande ali sobre o uso do BNDES no governo Temer, na qual o BNDES deixou de emprestar e o Temer abriu isso para o mercado. Os bancos e as instituições o mercado financeiro, né, começou a fomentar os empréstimos para as empresas, mas tivemos novidades aí, né? Vamos lá. É um assunto bem complexo que a gente vai tentar falar aqui em poucos minutos, não vai ficar muita coisa de fora, mas foi uma medida, foi talvez a primeira medida pesada do governo Lula, de algo que ele vinha falando e que a gente sabe que é o que o Lula sempre defendeu para a economia, tanto que ele fez algo parecido lá atrás
com Manteiga, a Dilma manteve e aumentou, né, o programa que ela chamava de nova matriz econômica, e agora o Lula está trazendo de volta essa ideia. Ainda está um pouco em discussão ainda, mas qual que é a ideia, né? A intenção, né? Por isso nosso episódio chama qual é a distância entre a intenção e o gesto, né? A intenção é fomentar a indústria nacional através de facilidades do financiamento, através de subsídios, de crédito, de incentivos. Então, o governo quer ajudar os empresários a investir melhor ou principalmente mais barato para ter um retorno lá na frente, para ter um retorno para o parque industrial brasileiro, em termos de emprego, em termos de rentabilidade, enfim. É uma ideia boa? Ruim não é. Você está ajudando os caras a produzir, teoricamente, isso vai levar a frutos maiores do que o custo que ele teria abaixando os juros para esses empresários. Qual que é o grande problema? Né? É quando a gente chega no gesto. Né? A gente já teve essa experiência com a Dilma e os dados mostram que nem a produtividade aumentou e nem a participação na indústria do PIB aumentou. Então, é como se você tivesse transferido dinheiro da população, né, do tesouro, ou de subsídios, ou de ações que poderiam ser feitas para os mais pobres, mais necessitados, para o bolso do empresário, que produziu, mas não aumentou a produtividade do país, nem aumentou a participação do PIB da indústria, e aquilo ficou perdido ali. Qual que é o grande problema? O problema é que a gente não tem uma política de acompanhar se esse valor que foi feito como subsídio ou foi feito para diminuir uma taxa ou como incentivo, a gente não tem um estudo de começo, meio e fim mostrando quais são os impactos dessa política na economia. A gente sabe porque professores e pesquisadores independentes vão lá, se debruçam sobre os dados e fazem isso. O governo não sabe. Ele não tem esse acompanhamento, ou se tem, é muito mal feito, porque se a gente vai fazer isso novamente, então vamos acabar com os que deram errado. Acaba com o que deu errado primeiro, para depois a gente fazer um novo. Pode ser que esse venha assim? Pode ser. Mas quando a gente lê o documento oficial lá, a produtividade está em quinto colocado nas prioridades do programa. Não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. É a quinta. E é o que a gente precisa. O Brasil está com a produtividade estagnada ou caindo um pouquinho faz décadas. Então, não é um problema, é um problema estrutural da economia brasileira que a gente não conseguiu resolver. Qual que é o outro problema? Além de não ter esses programas de acompanhamento, o Brasil ainda é uma economia muito fechada para o resto do mundo. Né? Se a gente pega a quantidade de importações e exportações, divide pelo PIB, comparado com os países grandes, que a gente fala, ou os ricos ou os desenvolvidos, a gente está muito atrás. O problema é que, comparado com os nossos pares aqui, com o México, com China, nem se fala, mas até com os pequenos aqui da América Latina, a gente também é fechado. Então, a gente tem uma economia muito fechada, é uma economia cheia de barreiras para o comércio exterior, é uma economia que não é fechada mesmo, e uma das características desse programa de industrialização é justamente fomentar mais o conteúdo nacional na indústria brasileira. Ou seja, não tem intenção nenhuma de abrir mais a economia, nem para exportação, nem para importação. Para importação seria importante, porque tem coisas que a gente não produz aqui, a gente importaria essas coisas, ou usaria as máquinas que a gente importa para produzir as coisas que a gente precisa. Isso também é difícil, porque é muito difícil importar, enfim. Eu falei que era muita coisa para falar em pouco tempo e a gente não consegue. Quais são os benefícios? Bom, os benefícios para os produtores são muitos. Quando o BNDES parou de financiar os empresários e eles tiveram que captar dinheiro no mercado privado, o mercado privado é muito exigente. Exige um balanço bem feito, exige um projeto bem feito, exige um retorno satisfatório, exige que tudo esteja alinhado. Garantias maiores. Garantias maiores, exige que tudo isso esteja alinhado para a gente poder botar dinheiro do nosso bolso lá, para ele poder apresentar para um investidor e conseguir captar aquele valor que o empresário precisa, e ele vai fazer lá uma debênture, um CRA, um CRI, para conseguir captar isso, investir e depois pagar quem emprestou para ele, que é o normal de mercado. Só que para empresários isso é muito complicado, assim, a exigência realmente é grande, e o mercado fica em cima e fica analisando o balanço e tal, e se achar ruim, coloca a taxa de empréstimo lá em cima, né? O risco aumenta, porque você está fazendo um trabalho
que não é o que a gente deseja, né? Um pouco mal feito, está faltando informação aqui, está faltando, a garantia não é tão boa, o projeto não é tão bom, enfim. Mas a pressão, a gente sabe que a pressão desse setor, principalmente o industrial no governo, é gigantesca, né? Tem o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, lá, o famoso MIDIC, que o nosso Geraldo Alckmin né? E é um ministério que a gente sabe que é um ministério quase exclusivamente para lobby, né? Não devia falar isso aqui, mas o lobby da indústria está ali dentro e trabalha para isso e tal. Então, são dois mundos se encontrando. É ruim? É bom, porque está vindo dinheiro para a economia. Agora, a forma como está sendo feita, né? A distância entre a intenção e o gesto, que é o que a gente vai ter que observar como vai ser feito isso daqui para frente. Não me parece que existe hoje no Brasil uma falha de mercado no financiamento de projetos. O que existe é, talvez, projetos não muito bons, garantias ruins e um país muito fechado para o que a gente precisa hoje aqui ainda para poder produzir melhor ou poder produzir com mais eficiência, aumentando a produtividade e tal. Então, talvez a gente esteja falando de problemas diferentes. O problema que a gente tem não é o de falta de financiamento, né? O mercado conseguiu suprir o que o BNDES emprestava lá atrás com a Dilma e dobrou ainda, né? O famoso dobrou a meta, né? Bateu o BNDES e botou mais o dobro ali em cima. Então, o financiamento via mercado privado existe, está sendo feito, está dando frutos. No meio do caminho ali, entre mortos e feridos, acho que estávamos indo muito bem. Espero que isso não mude, espero que o BNDES faça só um complemento ali mesmo para algumas indústrias específicas e tal, e a gente continua seguindo o jogo aqui com o financiamento privado, que para a gente é muito mais eficiente. Ponto 2, blá, 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 falando. Enfim, César, o que isso vai impactar nos meus investimentos? Bom, fique esperto, porque já que a gente está falando de indústria, essas empresas vão ter financiamento mais barato do que eles pegariam no mercado e vão poder fazer investimentos com financiamento mais barato. Vai ter empresa que tem ação na bolsa que teoricamente vai conseguir essa facilidade. E quem faria o empréstimo, que são os bancos ou as financeiras, vão perder essa fatia do mercado. Então aí a gente já tem dois setores, um beneficiado e um que não vai ser tão beneficiado assim, que estão ali na bolsa, que a gente tem que ficar observando de perto quais vão ser os efeitos dessa nova indústria Brasil, aí, NIB, para o mercado de bolsa do Brasil e também para a economia real. Com certeza. Bom, depois dessa aula que você deu aí sobre financiamento, vamos encerrar aqui falando da curiosidade aqui da semana. Qual que é? Bom, vamos lá. A gente resolveu falar hoje aqui sobre o padrão ouro, né? Tem muita gente que ainda fala de padrão ouro. Ouro é uma ótima commodity para fazer um hedgezinho na carteira, mas vamos salientar aqui, não existe mais o padrão ouro. Desde os anos 70, não existe mais. As moedas hoje são chamadas moedas fiduciárias, que significa confiança. Não existe mais lastro de ouro em nenhuma moeda do mundo, pelo menos das grandes, ou que eu saiba, né? Como surgiu o padrão ouro? O padrão ouro surgiu justamente para equilibrar as economias que estavam fazendo negociação ali, principalmente as europeias, que foi lá na época do mercantilismo ali, por volta de 1500, 1600 que surgiu. O que significava, né? Significava que se o governo colocasse uma nota circulando, ele teria o correspondente em ouro guardado para o caso eventual das pessoas precisarem trocar aquele papel moeda por ouro. Então, era uma garantia, o que se convencionou chamar de lastro para a moeda circulante. Quando os países transacionavam, se um tivesse um déficit, significa que ele teria que passar o ouro para o outro ficaria com superávit, isso causaria uma inflação na moeda dele, o preço da exportação dele ficaria mais caro, e no próximo período ele teria menos superávit ou até déficit com o país que ele estava trocando. Na verdade, são muitos países, mas vamos simplificar. E aquilo ia equilibrando a quantidade de ouro nos países de acordo com as transações que eram feitas. Esse arranjo, né, funcionou razoavelmente bem por muito tempo, mas quando chegou na época da Primeira Guerra, os países europeus falaram: bom, eu tenho que gastar e eu não tenho ouro aqui comigo. O que eu faço? Quer saber? Eu tenho que ganhar essa guerra, não posso perder, vou imprimir sem lastro e depois a gente vê. Fizeram isso durante a Primeira Guerra, né? Os aliados venceram a guerra, a Alemanha sofreu muitas sanções e tal,
Mas ali já estava quebrada aquela relação que tinha antiga entre a quantidade de dinheiro e o ouro. Eles tentaram ainda desvalorizar para tentar corrigir e tal, mas isso quase não foi resolvido, mas como ninguém também pediu o ouro de volta, eles foram tocando com a barriga até chegar à Segunda Guerra, e depois da Segunda Guerra veio o Bretton Woods, que era uma tentativa de regularizar, né, a questão do padrão ouro, e foi feita a nova ordem mundial ali, com o dólar como um valor padrão, e os Estados Unidos foi lá, o Roosevelt na época tirou todo o ouro da população, trouxe para dentro do Banco Central e falou, pronto, a gente tem lastro para emitir dólar para o resto do mundo e ajudar vocês a se reconstruírem. E taca imprimir dólar, imprimir dólar, imprimir dólar. Chegou uma hora que era óbvio que não tinha a quantidade de ouro nos Estados Unidos para o dólar que tinha circulante no mundo. E a França pegou um caminhão de dólar, um caminhão não, um navio de dólar, levou para os Estados Unidos e falou, tá aqui, querido, me dá o meu ouro. Aí os Estados Unidos lá em 71 falou, não, que isso? Não vão, pô, você não sabe brincar, cara, não sabe brincar, não desce pro play, né? Então, acabou esse negócio de padrão ouro, acabou. Acreditem no dólar, acreditem no tesouro americano, na economia americana, e vida que segue, foi isso que aconteceu. Hoje em dia, os bancos centrais têm muito ouro reservado, mas serve como reserva, e não tem nenhuma paridade entre ouro e direta, né, entre ouro e moeda ou moeda circulante, né? Obviamente o ouro tem um preço e esse preço é expresso na moeda que seja de qualquer país, mas essa é bem resumida a história do padrão ouro aí como curiosidade para vocês. É isso aí, tá tudo agora na confiança. E falando em confiança, fechamos aqui a nossa resenha, levando um pouco mais de informação para trazer mais confiança para o nosso investidor fazer as suas tomadas de decisões com mais confiança. Então, ficamos aqui à disposição, fale conosco aqui para poder te ajudar a ajustar a sua carteira, olhar esses cenários, que tudo isso que a gente tem falado, ele interfere para os seus investimentos. Fala aqui com a gente que a gente vai ter o maior prazer de poder te ajudar com isso. Certo, César? Certo, professor? Um abraço, cara. Obrigado aí por mais uma semana, um abraço e até mais, pessoal. Até mais. Valeu! Tchau, tchau.